Nesse momento eu convido o Guilherme para que ele abra o alimento espiritual dessa noite. E desde já, mais uma vez, eu quero agradecer ao Guilherme que se dispôs a estar com a gente. É o último sábado, o último domingo da série, né? A gente ficou meio triste, mas a gente sabe que haverão futuras vezes. A gente crê em Deus, né? Que a gente não vai passar por isso de novo, de fechar novamente a igreja. O Guilherme vai estar conosco só domingos, mas sábados também, tenho absoluta certeza. Nós te agradecemos muito, Guilherme, que você continue usando o seu talento para a glória de Deus. Você sabe tanto que você é querido aqui por mim, por toda essa igreja, né? Não tem palavras para te agradecer. Também quero desde já agradecer a cada um que está aqui nessa noite. Hoje que temos muitos amigos aqui, né? Um amigo ali conosco, a Alessandra, que eu convidei ele de última hora e ela veio. Obrigada por você ter vindo. O Nascimento é a Armênia vai estar fazendo no próximo domingo já a nossa próxima série, Eventos Finais. Que Deus esteja movendo, o Espírito Santo esteja movendo a sua mente. Tenho certeza que vai ser maravilhoso também, irmã Deusa. Que alegria em vê-lo aqui, a Amanda e cada um dos irmãos. Que Deus abençoe a cada um. Amém. Obrigado, Denis. Eu que agradeço o convite. Olha para a pessoa que está aí do seu lado, olha aí direito para ela, vai lá, olha para quem está do seu lado, fala assim para ela: você é muito bonito, mas eu sou muito mais. Agora você fala para ela: mas eu sou muito mais. Fala para ela: você é muito inteligente, mas eu sou muito mais. Agora fala assim, ó: você é muito pecador, mas eu sou muito. Que bom estar aqui com vocês. Foram domingos para mim muito significativos. Domingo passado eu estive sozinho, mas hoje eu estou ali com minha mãe, com minha irmã. E é bom, meu sobrinho está ali, é bom estar aqui, voltar a essa igreja. E no domingo que vem eu não estou aqui, mas estarei orando para que a nova série que se inicia com a irmã Armênia também seja uma bênção. Sejam momentos em que o Espírito Santo de Deus fale ao coração de cada pessoa que vier nesses domingos. Que Deus continue abençoando essa igreja, Deus continue abençoando essa comunidade. Eu acho que a gente termina essa série da melhor maneira possível que a gente poderia terminar. Verdade. Que é quando alguém publicamente toma a decisão de aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. E hoje a gente vai ter um batismo aqui da Daiane, né? A Daiane decidiu, a Daiane entende que para ter uma vida reconstruída é necessário entregar o coração totalmente à pessoa de Jesus. Amém. Então, eu acredito que a gente termina essa série da melhor maneira que a gente poderia terminar. Porque nosso objetivo ao pregar a palavra, nossa existência como igreja só faz sentido quando homens e mulheres decidem aceitar a pessoa de Jesus. Nosso evangelho, nossa pregação, sem levar pessoas a reconhecer Cristo como seu Salvador, é uma pregação vã, uma pregação vazia. Então, todos os nossos esforços como igreja, eles devem girar em torno de levar homens e mulheres a reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de suas vidas. Amém. E a gente vai ver isso hoje. O batismo, queridos, essa semana, talvez a semana que a igreja mais batiza no ano, mundialmente falando, ou pelo menos a nível do nosso país. A gente chama de batismo da primavera. Eu me batizei em batismo da primavera. Na quarta-feira dessa semana fizeram 16 anos. Lá na nossa igreja, a igreja que eu frequento hoje, Sobradinho, igreja vizinha aqui de vocês. Essa semana nós conseguimos, pela graça de Deus, batizar 60 pessoas. Ontem a gente terminou esse processo lá numa caravana. E esse é um mês de muito batismo. É um mês de alegria, é um mês onde a gente começa a colher frutos daquilo que a igreja vai fazendo durante todo o ano. E eu louvo a Deus por isso. Quero levar você à Bíblia. Hoje, o último sermão da série Reconstruir, ele não fala de Neemias. Então você vai abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Por que eu não falo de Neemias no último capítulo dessa série? Porque, queridos, a ênfase
Na reconstrução do coração de uma vida, só é possível ter uma vida, um coração reconstruído, uma vida espiritual reconstruída, uma vida financeira reconstruída, uma vida conjugal reconstruída, quando nós entregamos o coração a Jesus. E a ênfase de hoje é exatamente na pessoa de Jesus Cristo. Amém. João capítulo 4, e aqui existe uma história muito famosa, muito conhecida. Provavelmente você já ouviu sermões sobre essa história. Você já deve ter ouvido várias vezes essa história, mas eu queria hoje, mais uma vez, levar você a extrair do texto bíblico algumas mensagens, algumas lições especiais da história relatada em João capítulo 4. João capítulo 4 é um encontro entre Jesus e uma mulher. Na época de Cristo, queridos, para a sociedade da época de Cristo, a mulher não tinha muito valor. Os hebreus, eles oravam da seguinte maneira: Senhor, obrigado porque eu não nasci gentil, porque eu não nasci escravo e porque eu não nasci mulher. Essa era a oração dos hebreus. Na sociedade de Cristo, na época que Cristo vivia, as mulheres elas não poderiam ser vistas em público conversando com outro homem. As mulheres elas não tinham valor na sociedade. E Cristo vem para resgatar esse valor, para mostrar o valor da mulher. E aqui Jesus ele quebra alguns paradigmas. Jesus quebra algumas barreiras culturais de seu tempo. Ao encontrar-se com essa mulher publicamente, a conversar com ela, mas Cristo quebra uma barreira ainda maior, porque existia além daquela barreira, né, de mulher e homem não poderem conversar em público, havia também uma barreira devido às questões de localidade, de região. Samaritanos não se davam bem ou não podiam se falar com a região no qual Cristo nasceu. E aí nesse contexto, Jesus ele quebra também um paradigma cultural. Você conhece a história, mas eu quero ler alguns versos. Você pode me acompanhar a partir do capítulo 4, que diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era necessário atravessar a província de Samaria. Queridos, se a gente pegar um mapa da época, eu ia preparar um slide, acabei que não fiz, mas Jesus ele agora vai passar. A Bíblia está dizendo, está relatando de que Jesus deixou a Judéia e ele iria rumo a Galiléia. E ele dá uma ênfase aqui, o texto bíblico está dizendo assim, Jesus poderia ir por outro caminho, um caminho mais perto para chegar até a Galiléia. Mas Jesus passa por Samaria e a Bíblia dá uma ênfase, era necessário que ele fosse para Samaria. A Bíblia está dizendo de que era necessário porque ela quer dar uma ênfase de que Cristo tem um ministério de reconstruir histórias, de reconstruir vidas, de reconstruir corações, e Jesus vai exatamente por aquele caminho, não porque existisse uma necessidade geográfica de passar por ali, mas porque existia uma necessidade de que aquela mulher encontrasse a salvação. E a primeira lição que eu aprendo nessa história, queridos, é de que não foi essa mulher que encontrou Jesus. Foi ela que a encontrou. Na história do Evangelho, a história da Bíblia, é uma história que se resume basicamente em apenas uma história. De Gênesis a Apocalipse nós encontramos apenas uma história. Há personagens diferentes, há capítulos diferentes dessa história, mas a história bíblica se resume em Deus que corre atrás do homem e um homem que corre de Deus. Você vai ver que no Gênesis o ser humano peca e corre de Deus e Deus vai atrás do ser humano. Você vai ver que a geração de Noé se corrompe e Deus vai atrás de Noé para providenciar salvação para o povo. Você vai ver que Ló se afasta dos princípios morais, mas Deus manda anjos para ir até Ló.
Você vai ver ao longo de toda a história bíblica, queridos, que a história da Bíblia se resume em apenas uma história. História onde o homem corre de Deus e Deus corre atrás do homem. Houve momentos na sociedade, na história humana, de que Deus se manifestava de maneiras diferentes ao povo. Você vai ver que no Gênesis a Bíblia começa o primeiro relato dizendo de que Deus aparecia e face a face ele conversava com o ser humano no Éden. Depois que o ser humano peca e sai, o povo ouve a voz de Deus de maneira audível. Você vai encontrar Deus falando com Abraão e Abraão ouvindo a voz de Deus. Mas à medida que o povo vai se distanciando do Senhor e vai caindo em pecado, se afastando pelos seus próprios caminhos, seus próprios desejos, você vai ver que chega um momento em que Deus se manifestava agora através dos fenômenos da natureza, trovão, raio e tantas coisas, mas o povo começa a ter medo da voz de Deus, o povo começa a ter medo da manifestação de Deus, e o povo fala para Moisés: Moisés, é o seguinte, se Deus quiser falar com a gente, fala com você, Moisés. Deus aparece para você, Deus conversa com você, e você fala para a gente, porque a gente não quer ouvir a voz de Deus. E o grande problema do pecado, queridos, é que é isso que o pecado faz. O pecado nos distancia do ouvir a voz de Deus. Quando a gente está envolvido em uma vida de pecado, em fazer apenas as nossas próprias vontades, a gente vai se distanciando de ouvir a voz de Deus. E a gente começa a fazer da religião, da caminhada cristã, uma caminhada de pode ou não pode. E a gente vai buscando as afirmações das pessoas, porque a gente não ouve mais a voz de Deus, então a gente quer saber do outro, se pode ir a tal lugar, se pode fazer tal coisa. Deixa eu falar uma coisa para você, que eu aprendi. O cristianismo, meu querido, não é a religião do pode ou não pode. O cristianismo é a religião do quero ou não quero. Quanto mais próximo eu estou de Jesus, mais eu quero as coisas que Jesus quer. Quanto mais distante eu estou de Jesus, mais longe eu estou de fazer as coisas que Jesus quer que eu faça. Na história dessa mulher, ela começa relatando de que há um encontro, de que Jesus passa por Samaria, porque Jesus tinha um anseio e um desejo de encontrar essa mulher, de apresentar e de levar salvação a essa mulher. Essa é a primeira lição que eu encontro. A Bíblia nos mostra e nos revela de que Cristo veio para encontrar, em busca de pecadores, para levar e apresentar a salvação. Nós estamos perdidos, mas quando Cristo vem ao nosso encontro, porque só Ele detém a graça, só Ele pode salvar, só Ele pode redimir homens e mulheres. E essa é a primeira lição que eu aprendi dessa história. Você conhece a história, eu não vou ler muitos versos bíblicos, mas você vai ver que nos versos seguintes, Jesus inicia um diálogo com essa mulher. E Jesus ele faz uma seguinte afirmação. Ele fala para ela que tinha o quê? O que Jesus tinha? Ele pede o que para aquela mulher? Ele pede água. E Jesus pede água porque ele tinha o quê? Sede. Mas a maior sede de Cristo nessa história não é sede de água. Jesus não precisaria procurar um poço para encontrar água. Jesus poderia suplicar aos anjos e os anjos trariam água até ele. Jesus poderia estralar os dedos e um poço de água aparecer na sua frente, mas Jesus vai até ali porque a sede de Jesus era a sede por encontrar uma pecadora que necessitava de sua graça. Queridos, a maior sede de Cristo enquanto ele esteve aqui, e a maior sede de Cristo, Jesus tem sede de encontrar pecadores. Jesus tem sede em reconstruir vidas. Jesus tem sede em reconstruir histórias. Jesus tem anseio, desejo de mudar corações. Essa é a maior sede de Deus. A sede de que homens e mulheres sejam sedentos de sua graça, de sua justiça e de sua misericórdia. Você vai encontrar, queridos, em Lucas capítulo 15, um capítulo muito conhecido no Evangelho, 3 parábolas que falam a respeito de gente que estava perdida.
Jesus usa 3 exemplos para exemplificar isso. Você lembra dessas histórias? Na primeira parábola, Jesus usa a história de uma dracma perdida, uma moeda perdida. E Jesus fala que a moeda se perdeu. Quantas moedas aquela mulher tinha? A primeira parábola, perdão, era da ovelha. Um pastor tinha 100 ovelhas. Uma ovelha se perdeu. E Jesus ele mostra através dessas histórias a sua sede que ele tem por resgatar e salvar pecadores. 1 em 100, quantos por cento é? Quantos? 1%. Jesus fala, eu tenho sede de salvar 1%. Eu tenho sede de salvar uma pequena ovelha que se perde. Nessa história, Jesus fala da história de um bom pastor, de um pastor que sai, mesmo tendo outras 99 ovelhas, mas vai em busca daquela ovelha que se perdeu, porque ela é importante para ele. Queridos, 1 em 100 é importante para Deus. Jesus vai e busca, e quem é o bom pastor da nossa história? Quem é o bom pastor da Bíblia? Jesus. Você vai ver que Jesus dá valor a uma ovelhinha que se perde, porque ele tem sede e anseio de salvar homens e mulheres. Jesus conta uma segunda história, a história da dracma perdida. A dracma era uma moeda e agora não é mais 1 em 100, é 1 em 10. Agora não é mais 1%, é 10%. E a Bíblia diz que uma mulher ela pega a sua moeda, ela começa a procurar a moeda e ela usa uma coisa, um objeto para encontrar aquela moeda. Que objeto é esse? Você vai ver que ela usa uma lâmpada, uma luz. No tempo de Cristo, queridos, falar isso para a gente hoje é muito simples, mas nós precisamos entender a ler e a entender além do que o texto bíblico nos diz de forma clara. Nós precisamos entender aquilo que está explícito no texto, que está oculto no texto. Você vai ver que quando Jesus conta essa história, na primeira ele fala do bom pastor. Na Bíblia o bom pastor é Cristo. Na história da dracma perdida ele diz que aquela mulher usou uma luz, uma lâmpada, e naquela época as lâmpadas eram movidas não pela energia elétrica, não por ligar numa tomada, ela era movida por azeite. Você vai ver ali que aquela mulher era movida por azeite. A lâmpada é movida por azeite. E o azeite na Bíblia representa a pessoa do Espírito Santo. Jesus depois conta uma outra história, e agora não é mais 10%, não é mais 1%, agora é 50%, 2 filhos. E ali ele fala que existia um pai que esperava ansiosamente os filhos voltar. E quem é o pai na Bíblia? Você vê em Lucas 15 a Trindade representada. É como se Deus estivesse falando: o céu tem anseio em salvar homens e mulheres. A Trindade está comprometida em resgatar pecadores. O bom pastor, o azeite representado pelo Espírito, o Deus Pai tem um anseio em levar homens e mulheres ao arrependimento. O céu está envolvido no plano da salvação. E Jesus vai até aquela mulher porque ele tinha sede, mas não sede apenas de água. Jesus tinha sede de levar fazer com que aquela mulher encontrasse graça e perdão por seus pecados. Essa é a maior sede de Cristo. Esse é o maior anseio do céu. Uma outra coisa que eu aprendo a ler, lendo João capítulo 4. Nós vemos 2 elementos ali. 2 elementos norteiam a conversa de Cristo. A primeira delas, para aquela mulher ir buscar água, ela tinha que ter o quê? Ela tinha que ter um balde. Ela tinha que ter um balde. Um balde vazio, que significava a sua vida vazia. Jesus então se apresenta com uma água e ele olha para aquela mulher e fala: desse balde vazio eu posso encher, porque eu sou a água da vida. Porque eu posso encher sua vida, eu posso preencher seu coração, eu posso reconstruir a sua história. Era isso que Jesus estava apresentando nessa história. Durante muito tempo, durante muitos anos, essa mulher buscava respostas. Buscou encontrar respostas na sociedade,
buscou encontrar respostas na religião. Você vai ver que ela começa o seu diálogo debatendo com Jesus a respeito de religião. Ela fala para ele assim: como é que você, sendo de tal região, você pede água para mim que sou uma samaritana? Isso não é certo, nossos deuses são diferentes. Ela conhecia de religião porque durante tempos e tempos essa mulher com uma vida toda torta buscou encontrar respostas na religião. Você vai ver que ela tentou buscar respostas em amores vazios, sem sentido. Você vai ver que essa mulher se relaciona com 5 homens e ainda assim se encontrava solteira, porque nunca conseguiu preencher o vazio de sua existência. Mas a resposta que aquela mulher buscava, a resposta que aquela mulher precisava era Jesus. E Jesus se apresenta como alguém que poderia reconstruir a história dela, como alguém que podia mudar a história, como alguém que poderia dar novos sonhos e novos planos. Jesus dá uma ordem àquela mulher. Jesus começa o diálogo, ele fala assim: vai lá e busque seu marido. Jesus sabia que aquela mulher não tinha marido. Então, do jeito que depois Jesus responde: não, você falou bem, realmente você não tem marido, você já teve alguns aí, mas esse que você está agora não é seu. Porque Jesus queria levar aquela mulher a fazer as pazes e a reconciliar-se com o seu passado. Porque Jesus queria reconstruir uma nova história através da vida dessa mulher. Queridos, nós poderíamos explorar a história. Ela vai do capítulo verso 1 até o verso 30. São 30 versos relatando essa história. Mas eu quero me deter a essas pequenas lições que eu acabei de apresentar aqui. Ao longo dos 4 domingos que nós estivemos juntos, nós falamos sobre a necessidade de ter uma vida reconstruída. Constantemente nós somos levados, áreas da nossa vida, ela é levada ao chão, é levada a ruínas, constantemente. Nossa vida emocional, nossa vida espiritual, nossa vida financeira, nossa vida espiritual é levada a ruínas. E nós vimos alguns passos, coisas que nós podemos fazer para reconstruir, para ter uma vida melhor. Nós vimos que nós precisamos perseverar na oração, que nós devemos confiar em Deus, e que nós devemos relembrar a promessa de Deus. Nós vimos que nós devemos motivar pessoas. Vimos nesses domingos de que a gente deve planejar um pouco melhor as coisas. Devemos trabalhar com coragem. A gente viu de que a gente deve esperar, confiar no Senhor. Mas a coisa mais importante é que tudo aquilo que a gente viu ao longo desses dias era uma história de lições que nos ajudam e nos apresentar a ter uma vida reconstruída totalmente. Mas o mais importante para ter uma vida reconstruída é entregar e render o coração à pessoa de Jesus. Não existe reconstrução sem Cristo, meu querido. Não importa quantas terapias de casais você faça para reconstruir o seu casamento, se Jesus não estiver nesse lar, mais cedo ou mais tarde ele vai voltar a estar em ruínas. Não importa o quanto de dinheiro você ganha, não importa o quanto você estude de finanças, se Jesus não estiver presente na sua vida, nos seus planejamentos, mais cedo ou mais tarde sua vida financeira vai estar novamente em ruínas. Não importa o quanto você se esforce para colocar seus filhos nos melhores colégios, se Jesus não nortear o relacionamento entre pais e filhos, mais cedo ou mais tarde sua vida vai estar novamente em ruínas. É Cristo que dá sentido, é Cristo que dá propósito, é Cristo que transforma, é Cristo que muda, é Cristo que preenche a vida, é Cristo que dá sentido à existência. É Cristo que faz com que uma pessoa sem sonhos, sem propósito, com uma vida vazia, alguém que buscou resposta na sociedade, alguém que buscou resposta na religião, é Cristo que faz essa pessoa encontrar propósito. É Cristo que faz essa pessoa entender de que é possível no Senhor recomeçar quantas vezes for necessário. Talvez eu esteja falando, eu falei durante esses 4 minutos, para pessoas que precisam recomeçar,
que precisam reconstruir, para pessoas que precisam se permitir ser moldados pelo Espírito. A Dayana está publicamente dizendo hoje que quer ser reconstruída pelo Espírito. E a coisa mais bonita que existe, queridos, é um homem ou uma mulher que permite que Deus coloque a mão nele. Você já viu um grande artista colocando suas mãos numa obra de arte? Eu fui... Em 2019 eu fui pela primeira vez em Caldas Novas. Nunca tinha ido. Todo mundo falava e o meu pai só eu que estou nesse lugar. O senhor vai voltar e eu vou estar aqui, né? Aí decidi ir lá numa pracinha lá, eu tava vendo um cara que comprou uns azulejos assim, ele faz umas artes lá bem bonitas, rapidinho, coisa rápida, ligeira, você pega um fim lá, desenha o que você quiser, bonito e tal. Eu trouxe até um quadrinho pra minha mãe, um azulejo, escreve mãe, uns negócios bonitos, uma imagem. Eu fiquei olhando aí pensando como é bonito ver um artista colocando a sua mão em algo sem vida e transformando aquilo em uma obra de arte. Não sei se você já fui em algumas, se você já teve a oportunidade de alguma exposição de arte, ver algum quadro, ver alguém formando um barro, um vaso, esculturando, colocando a mão, é bonito, meu querido. Aquilo que às vezes a gente olha e fala, isso não tem sentido nenhum, não tem forma nenhuma, e de repente o negócio passa a ter forma. Você olha uma cenoura, olha uma massa ali, aí você começa a bater um monte de coisa no liquidificador e depois sai um bolo de cenoura bonito, né? O trem com cobertura, você corta assim, ó, no meio, desce aquele chão. É bonito, não é? É bonito quando a gente vê o artista colocando a mão em algo, a cozinheira colocando a mão em algo. Você olha o arroz ali na cru, você olha esse negócio assim, ninguém fica comendo arroz cru, mas aí você começa a colocar a mão, a pessoa coloca a mão, refoga. Isso é um negócio gostoso que a gente gosta. Mas mais bonito ainda, queridos, é quando Deus coloca a mão em uma vida seca, sem vazia, uma vida sem propósito, e Deus coloca a sua mão. Se você vê o que Deus faz, queridos, Deus transforma as alcoólatras em homens que são capazes de pregar o Evangelho em todos os lugares. Deus transforma mulheres que às vezes vendem, prostituem, vendem o seu corpo. Deus transforma em grandes mulheres em sua obra, em grandes instrumentos. Deus transforma, queridos, todas as pessoas. Quando o maior artista do mundo começa a colocar a mão na vida e no coração humano, é a maior obra de arte. Deus quer colocar a mão em você essa noite. Deus quer, o Criador de todas as coisas, Ele quer começar a colocar a mão no seu coração e quer reconstruir a sua vida espiritual. Para isso, você só precisa permitir de que a água viva possa hoje adentrar seu coração e matar a sede espiritual. Davi, ele escreve nos Salmos: assim como a corça anseia, a minha sede tem fome de ti, a minha alma tem sede de ti. Nós precisamos, meus queridos, voltar a ter sede dessa palavra. Precisamos voltar a ter sede de estar na presença de Deus. Essa mulher tinha uma sede de água física, mas quando ela vai àquele poço, ela entende de que sua alma tinha sede de algo muito maior. Ela entende que a sua alma tinha sede de uma esperança viva, de uma esperança real. E ao sair daquele encontro, a sua sede foi saciada, porque aquele que beber da água da vida nunca mais terá sede. A notícia boa dessa noite é que essa água está disponível para mim e para você. Cristo é a fonte de água viva. E aquele que bebe dessa água nunca mais terá sede. Eu termino com uma das histórias do Evangelho que eu mais amo, um verso da Bíblia que eu mais amo, um dos diálogos que eu mais amo e que me ajuda muito na minha caminhada cristã. Porque sabe, queridos, sem nenhum espírito de vanglória, sem nada aqui de exaltação própria, eu sei que muitas pessoas esperam muita coisa de mim.
na igreja que eu frequento hoje e tal. Eu sei, isso não falo de fato que não, eu sei que algumas pessoas pensam, mas eu sou como os outros também. Tenho desejos, pecados, falhas. Eu também tenho desejos de fazer coisas que às vezes desagradam a Deus. Mas eu sempre me perguntei, no meu coração existe um verso muito forte. Todas as vezes que eu pensei, meu Deus, será que vale a pena estar ali? Que vale a pena caminhar por esse caminho? Eu me lembro de uma pergunta que Pedro um dia fez a Jesus. Jesus olhou para ele e falou assim, vocês também vão me abandonar? Vocês também vão me deixar? E Pedro, sem entender muita coisa ainda, Pedro olhou e falou assim, Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Só Tu tem as palavras de vida eterna. Esse diálogo de Pedro, queridos, ele me ajuda a caminhar todos os dias na minha caminhada espiritual. Porque cada vez que meu coração é tentado a se desviar pelo caminho, eu me pergunto, mas Senhor, para onde eu vou, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Meu querido, você não tem outra opção. Você não tem outro caminho. Você já entrou numa rua sem saída? Você vai, você anda, e no final da rua a única coisa que você tem para fazer é retornar. Na nossa vida aqui, a gente não tem outro caminho. A gente pode andar, se cansar, mas no final a gente tem que retornar, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Que essa noite, seu desejo seja retornar para os braços de Deus. E eu não estou falando para quem não é da igreja, eu não estou falando para quem não frequenta a igreja, eu estou falando para todos nós, queridos, porque ninguém está tão próximo do Senhor que não possa se aproximar ainda mais. E pela graça de Deus, sua vida seja reconstruída a partir desse domingo. Assim como Jesus reconstruiu a história dessa mulher, que Ele reconstrua a sua. Se o seu desejo é esse, eu queria que vocês colocassem em pé, colocassem sua mão aí no seu coração, como símbolo de que hoje você quer depositar o seu coração nas mãos do Senhor. Nós vamos orar agora para que o Senhor tome posse da nossa vida, do nosso ser, para que Ele reconstrua os nossos planos e os nossos sonhos. Senhor, nós, diante de Tua bondade, diante de Tua grandiosidade, as palavras se perdem. Porque ao olhar para dentro de nós temos a total certeza e convicção de que não há nada em nós que seja merecedor do Teu amor, da Tua graça e da Tua justiça. Nós somos apenas pó. Do pó viemos e ao pó retornaremos, se o Senhor não voltar. Mas nós te louvamos e te agradecemos, porque entre o espaço em que nascemos até o momento em que se despedimos deste mundo, nós temos a oportunidade de alcançar algo muito maior, que era a eternidade através de Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Senhor, porque a vida não é apenas aquilo que a biologia diz: nascer, crescer, se reproduzir e morrer. A vida é algo muito além. A vida é algo muito maior. Ela pode ter uma pausa, mas nós cremos que pela fé, em um momento, em um abrir e piscar de olhos, ao ressoar da última trombeta, os que morreram em Cristo serão ressuscitados, e aqueles que estiverem vivos, Senhor, terão a imortalidade, serão revestidos de imortalidade. Nós te agradecemos, Senhor, porque um dia homens morreram, alguns tiveram que ser cortados, cerrados por amor a essa palavra que está em nossas mãos. Mas nós te agradecemos, Senhor, porque ela chegou. Nós não tivemos mais face a face, nós não podemos mais ouvir a Tua voz de maneira audível, mas tão poderosos, Senhor, como a Tua voz falada é a palavra escrita. E nós te louvamos porque esse livro chegou às nossas mãos, e porque neles nós compreendemos e entendemos
de que podemos, através de Jesus, ter uma vida nova. Portanto, Deus nos batiza com o Teu Espírito, nos dá uma vida nova, transforma o nosso coração. De maneira especial, Senhor, a Dayana agora vai tomar os ciclos e daqui a alguns momentos estará dentro das águas batismais. Que os seus pecados sejam deixados ali e que ela renasça para uma caminhada que dê muitos frutos para o Teu reino. Senhor, o diabo fará de tudo para ela desistir desse caminho, mas que em todos os momentos, em meio às dificuldades, ela possa olhar para o céu e se perguntar: para onde eu vou, Senhor? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Dá-nos uma semana feliz e abençoada. Continua com esse culto e nesse lugar. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Nesse momento eu gostaria de convidar a Dayana a vir aqui à frente, a Aldera também, Geraldinho, líder da nossa igreja. Dayana, minha irmã, você está feliz? Muito. Vocês também estão felizes, irmãos? Quantos estão felizes aqui? Deixa eu ver as mãos. Amém. Que cerimônia linda, né? Tem certeza da sua decisão? Ainda dá tempo. Dá tempo de voltar. Amém. A melhor decisão da vida, né? Nesse momento eu vou ler alguns votos aqui. O Geraldinho vai fazer uma oração para que você possa finalmente entrar no tempo batismal, sepultar a velha criatura e receber o batismo por imersão, receber o Espírito Santo, né? Deixa eu só abrir a Bíblia aqui. E os votos, você só vai responder que sim ou que não. Não sei, de repente tem alguma coisa que você não pode, mas eu acredito que todas as respostas aqui vão ser sim. Dayana, você crê que existe um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo? Aceita a morte de Jesus Cristo no Calvário? Aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal? Aceita pela fé a justiça de Cristo? Crê que a Bíblia é inspirada palavra de Deus? Aceita os 10 mandamentos como uma transição do caráter de Deus e uma revelação da sua vontade? Aguarda a breve volta de Jesus e a bendita esperança? Aceita o ensino bíblico dos dons espirituais? Crê na organização da igreja? Crê que o seu corpo é templo do Espírito Santo? Conhece e compreende os princípios bíblicos fundamentais conforme ensinados pela Igreja Adventista do Sétimo Dia? Aceita o ensino do Novo Testamento no tocante ao batismo por imersão e deseja ser batizada? Aceita e crê que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja remanescente da profecia bíblica? Amém. Você diz amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Estou aqui com o Dani e a Dayane, os irmãos e a Dayane estão agora. Filho de Deus, Pai glorioso, todo-poderoso, Criador, que nos mantém, que nos sustenta. Nessa noite, Senhor, nós estamos na Tua casa para adorar o Teu nome. Eu quero nesse momento entregar nas Tuas mãos a todos que aqui entraram para Te adorar. Que ao sairmos daqui possamos sair com a certeza de que o Senhor falou conosco essa noite. Pai amado, a Dayane está aqui, Senhor, publicamente, demonstrando que ela aceitou o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, e ela publicamente vai demonstrar aqui agora, através do batismo, e que ela vai ressuscitar a velha pessoa
e vai nascer uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém. Por isso, meu Pai, queremos entregar nas tuas mãos. Que o Senhor guie a vida dela, que o teu Santo Espírito conduza a vida dela, e que ela na sua família, na sua casa, que ela seja uma bênção, seja a testemunha para trazer a sua família também. Amém. Abençoa, meu Pai, e o pastor também, nosso pastor, e os passos dele, a família e o seu ministério. E abençoa cada irmão que entra aqui essa noite, cada amigo, que o Senhor sustente. E eu quero pedir também nesse momento, Senhor, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que nos dê a tua paz, o teu amor. Te pedimos essas bênçãos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Bom, agora gostaria de convidar a Paula também. Parece que nós temos uns presentes aí, não é, Paula? Uns presentes aí. Paulinha, pode terminar. Boa noite, irmãos. Em 2 minutos, o que está acontecendo aqui, você sabe? O que vai acontecer hoje, pai? Vamos dar tchau para ele? Ninguém deu tchau para ela? Pode dar tchau para ela. Porque hoje ela vai morrer. Amém, irmãos? Amém. E vai nascer de novo. Amém? Então a gente tem que dar tchau para essa, né? Que ainda não tinha entregado a vida a Jesus. E vai nascer uma outra que entregou. Assim, ó, bem a grosso modo, para você que está aqui na igreja hoje, o que está acontecendo aqui? O que significa isso? O que vai acontecer com a Daiane aqui hoje é mais importante do que o nascimento dela, da mãezinha dela. Mãezinha, levanta a mãozinha. Mãezinha, tá? Irmã, esse dia aqui, para ela, é mais importante do que o dia quando ela nasceu da senhora. Porque quando Daiane nasceu da mamãe, nasceu longe de Jesus, com uma natureza só, aquela do Éden, quando Adão e Eva pecaram. Quando ela for batizada ali, sabe o que vai acontecer, irmãos? Ela vai receber o Espírito Santo de Deus. Amém. Ela já tem. Mas ali agora ela vai dizer assim, ó, eu quero que o Senhor trabalhe de dentro para fora, em todo o poder que você tem. Aí, filha, sabe o que acontece? Nasce dentro dela uma natureza espiritual e vai brigar com essa natureza lá do Éden, que perde vida por causa do pecado. Lá antes era só assim, ó, inclinação para o mal, não tinha nada que nos salvasse. Agora ela vai entrar numa batalha contra essa natureza que é inclinada para o mal, com um Espírito Santo que vai incliná-la para o bem. Ela está entrando, na verdade, numa grande batalha. Que você, filha, já é vencedora. Em nome de Deus, que você decidiu ser. Amém. Você não tem que vencer a batalha. Você tem que ficar ao lado de quem já venceu. Você tem uma luta, claro. Claro que tem luta. Mas eu tenho que lutar, irmãos, com a perspectiva de que a batalha já foi vencida. Isso muda completamente a nossa perspectiva. Você nunca foi batizado nas águas? Você nunca entrou ali e disse assim, eu aceito Jesus como meu Salvador. É porque talvez você não tivesse entendido que entrar ali é mais importante do que nascer do próprio pai e da própria mãe. Porque agora ela vai receber uma natureza que vai lutar com ela para que ela seja salva em Cristo até Jesus voltar. Olha que coisa linda, irmão. É por isso que nós somos batizados. Vamos para lá? Vamos lá? Eita, glória a Deus, irmão. Vamos só, que maravilha. Só receber os presentes aqui rapidinho. Presente. Aí ao final. Ah, sim, a gente tem uma tradição, né, Daiane? Quem você gostaria que te entregasse, Daiane? São 3 presentes, né? A Bíblia, o certificado e algumas leituras.
3 pessoas. Uma vai entregar a Bíblia, um certificado e um para a leitura. Quem você gostaria de receber esses presentes? Primeiro a Bíblia. Papito. O papito. Vai falar, papai, vem entregar a Bíblia para ela. O segundo, esse certificado bonito aqui, ó, de certidão de nascimento, né, pastor? Essa aí é celestial. Maninha. A irmã Maninha. Mamita? É mamita? É porque o papito, né? Mamita. E o terceiro, a leitura. O esposo, aí o Luciano. Venha, garoto. Agora pode entregar, pode dar um abraço, né? Somos da mesma família, né, irmão? Pode abraçar. Aí é o papai. Denis. La mamita e o irmãozito. Abraça lá o maridão. E aí nós temos um presente aqui, né, Paula? Denis. Para ela. Espera aí, painho, pra cá agora. Isso. Fica lá na frente. Temos um presente aqui bonito para você, porque aqui negócio é chique, é express. Ó. Rapaz, quando eu fui batizado, eu não recebi presente, não. Já recebeu uma foto na hora, bateu, saiu. E tem também um presente aqui que a gente não poderia deixar passar em branco, né? O nosso orador dessa série, o Guilherme. Guilherme, Gostaria de convidá-lo aqui, meu irmão, para ele vocês. é abençoado em muitas pessoas. Né? Rapaz, esse senhor é uma... Tinha que ter uns 10 desse aí em cada igreja. Eu já tentei trazer ele para cá, mas ele é fiel ao Sandro, é impressionante. Né? Obrigado, agradeço. Deixa eu ver se eu tenho uma. Obrigado. Bem, então... Lena, eu queria que você dissesse para o seu professor de Bíblia, que foi ele que estudou com você cada passagem, cada estudo. Como esse processo de estudo bíblico foi importante através do seu livro para você. Foi lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, né? É que nem de João 8:32, e conhecereis a verdade vos libertará. Foi através do meio do estudo bíblico, pelo agir do Espírito Santo da minha vida, que eu estou aqui hoje. E vocês ainda que não tomaram decisão, busquem enquanto há tempo, enquanto a porta da graça ainda se encontra aberta, porque a gente não sabe quanto tempo nos resta, né? Então busquem a salvação de vocês enquanto há tempo. É isso que eu tenho a dizer. Dá um abraço do seu irmão, sou professor de Bíblia. Já nasceu pregando, hein, irmão? Muito bem. Vamos lá. Enquanto eles estão entrando no tanque batismal, vamos cantar o hino 510, pelo menos um trechinho, né? Louvar a Deus por esse momento, enquanto eles entram ali no tanque batismal. Pode cantar, querido. Você está chamando com amor, me convidando, sua voz solicitando, vem a mim e segue-me, minha cruz eu tomo e sigo. A Jesus eu sempre sigo, aonde for a Ele eu sigo, seguirei a meu Jesus. Se o caminho for custoso e o trabalho
minha cruz eu tomo e sigo, a Jesus eu sempre sigo, aonde for a Ele eu sigo, seguirei a meu Jesus. Pode baixar. Feliz? Vamos pregar o Evangelho? Salvar outras almas para Jesus. Amém? Como ministro do Evangelho, seguindo a ordem de Jesus, para que seus pecados sejam perdoados, para que o seu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro. Eu, ministro ordenado da Igreja Adventista, a batismo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a igreja diz? Amém. Amém. Glória a Deus. Quase que eu nasci de novo. Eu levantei a mão, desceu uma água fria no meio da costela do milho. Queridos, esse é o momento que o pastor mais ama em seu ministério. É quando ele sela o compromisso de pessoas com Jesus. Lá no céu o nome dela foi registrado mesmo, é verdade tudo isso. E a vida dela passada não significa mais nada. Agora ela tem um livro totalmente em branco para escrever uma nova história lá do Senhor como uma serva de Deus. Amém? Deus seja louvado, né? Eu tenho que fazer a pergunta, porque senão nós somos inadequados com o Espírito. Existe alguém aqui que nunca foi batizado, que tem o desejo no coração de um dia se preparar? E se for o desejo de Deus que você passe por essa experiência, existe alguém nesta igreja que nunca foi batizado assim com imersão, que gostaria de um dia se preparar para esse momento? Existe alguém nessa igreja? Eu gostaria de orar bem aqui com você. Tem? Então vem aqui, filhinha, vem. Deus seja louvado. Amém? Amém? Amém. Amém. Aqui, eu só quero perguntar a seu nome. Como é que é seu nome? Bom? Stephanie. Que Deus continue trabalhando no seu coraçãozinho com esse desejo profundo, tá bom? Deus te abençoe. Alguém mais? Amém. Glória a Deus por isso. Amém, queridos? Amém. Deus te abençoe, viu, amado? Esse dia chegue logo. Mas alguém, querido, tem coragem de levantar e dizer assim: eu vou enfrentar esse negócio aí e vou entregar minha vida a Jesus. Amém. Esse aí eu estava orando para levantar, minha amiga. Deixa eu molhar essa mão aqui, doutor. Isso aqui é o símbolo de que o seu dia vai chegar ligeiro aqui, olhando com a água do batismo da sua esposa. Vem aqui, Sérgio, deixa eu molhar sua mão, preparando você para o dia que você for passar por isso aqui, e você também, amadinho. Deus te abençoe ricamente, viu? Ei, vamos nessa, né? Uma casa toda servindo ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Você que já foi batizado, você gostaria de que eu orasse por você? Você que já foi batizado, mas sabe aquelas instabilidades, às vezes fica fraco. Gostaria de receber uma oração de consagração. Então, Senhor, eu também quero começar de novo. No símbolo deles, eu quero recomeçar a minha caminhada. Você que recebeu uma oração de reconsagração, você que já foi batizado, se você quiser, vem aqui e abraça esses que decidiram hoje e eu já faço oração com vocês. Quer vir aqui? Para reconsagrar sua vida a Deus? Gostaria de vir? Amém. Vem aqui que eu quero orar por você. Se você tem esse desejo de recomeço, de reentregar a vida a Cristo, Senhor, não precisa dar água não, só da fé. Eu já fui batizado, eu vou na fé, vou pedir perdão, vou começar de novo, quero começar uma vida diferente com o Senhor. Então vem aqui, tá? Se você sente esse desejo, vem aqui que eu vou
vossa graça por você. Vamos orar? Pode ficar de pé, por favor. Santo Deus, eterno Pai, esse é um momento histórico na vida da Dayana, da família. Obrigado porque o esposo veio aqui sentindo no coração o desejo de se preparar para esse dia também. E nos ajuda agora a grudar nesse moço e fazer o trabalho e ajudar o Espírito de Deus a conduzi-lo aos pés do Senhor Jesus. Obrigado a este juvenil e a esta adolescente que é aqui levantado. Que o Senhor também os cura com o teu Espírito, Senhor, alinhando neles a tua vontade. Amém. Os que levantaram e vieram aqui e disseram, Senhor, eu quero começar de novo. Não precisa de água não, já fui batizado. Precisa da fé. E na fé eu me asseguro, a minha âncora de que o Senhor é o Deus dos recomeços. Deus que não desiste, que chama, que implora, que pede. Obrigado por todos que aqui estão e que participaram dessa semana do nascimento da Dayana. E que o Senhor nos cubra com o teu Espírito Santo, nos dando o fruto do Espírito, que é o amor, todas as suas lindas características. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos. Denis, mais alguma coisa? Não? Pode continuar então. Que momentos lindos, né? Nesse momento nós convidamos você a cantar o música de número 212. Há um novo nome lá na glória. Eu fiz para vocês colocar de pé e vamos cantar bastante alegria. 212.
Senhor, uma semana mais uma vez baixa a tua graça, Senhor. Que o seu Santo Espírito conduza os nossos passos. Obrigado por estar presente aqui conosco, Senhor, pois sentimos a sua presença real aqui em nosso meio, Deus. Conduza-nos a uma semana que até então é desconhecida, mas nos dê a tua paz. Leve-nos para casa agora em paz e segurança. São esses que nós pedimos e suplicamos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento eu vou pedir para você fazer a sua oração e nós vamos sair de forma organizada e que Deus abençoe a sua semana.